eu aumento a quantidade de horas, o que acontece com o meu salário? Aumenta, não é? Então, quanto mais horas, mais salário. Bora! Pessoal, olha só. Boa noite todo mundo aí de novo. Seguinte, a gente já matou tudo que a gente tinha para matar de conjunto. Acho que não tem mais nada para a gente ficar batendo cabeça mais naquilo. Então a gente vai avançar para um próximo assunto que é interessante da gente saber. Que é esse cara daqui, ó. A regra de 3. A regra de 3 é chave para qualquer prova e para vários assuntos da matemática. Porque tem várias coisas que dá para a gente sair. Até na física, até para galera de farmácia, por exemplo, usa a regra de 3. Galera que é nutricionista usa a regra de 3. Então isso daqui é uma chave para um monte de coisa. Porém, a gente tem que saber usar, porque a gente não pode sair usando a regra de 3 de qualquer coisa, porque nem tudo faz sentido igual que faz na nossa cabeça. Beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que entender, quando eu for usar a regra de 3, é a diferença entre essas duas coisas. Ó. O que é uma regra de 3? Que é diretamente proporcional. E o que é algo inversamente proporcional. Cara, o próprio nome ele já diz. Só que para a gente aplicar dentro da regra de 3, a gente tem que ter um cuidado. Qual é a diferença de um caso para o outro? O que é algo que é diretamente proporcional? É algo que ou cresce à medida com que uma outra coisa cresce, ou algo que reduz à medida que uma outra coisa reduz. Por exemplo, o meu salário ele é diretamente proporcional à quantidade de horas que eu trabalho. Por que ele é diretamente proporcional à quantidade de horas que eu trabalho? Quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Quanto mais horas eu estou trabalhando, mais dinheiro eu estou colocando no bolso. Beleza? Então, se eu tivesse que escrever algo que é diretamente proporcional numa fórmula, eu colocaria assim, ó. Uma coisa de um lado da equação é igual a outra coisa do outro lado vezes uma constante. O que significa isso? Eu não posso falar que simplesmente a minha conta é essa, A igual a B. Por que eu não posso falar isso? Porque senão as duas coisas seriam iguais e não seriam proporcionais. Então eu teria um número igual ao outro. Se eu tenho que falar que esse cara é proporcional a esse, tem que ter alguma coisa que faz isso ficar proporcional para não ser igual. Beleza? Que coisa é essa? É esse K. Pô, vamos jogar por um exemplo prático do dia a dia, então? Se eu estivesse falando de salário, eu teria de um lado o meu salário, do outro lado eu teria a quantidade de horas que eu estou trabalhando, não é? E isso é diretamente proporcional a isso. Beleza? Mas o que faz o Anselmo me pagar a mesma coisa que paga para o Alex se a gente trabalha horas diferentes aqui dentro? Tem uma coisa da conta que faz eu e o Alex ganhar a mesma coisa. Que coisa é essa? É o K. Só que o K nessa situação do salário, ele está fazendo o papel de um outro cara. Que papel que é? É o valor da hora-aula, pô. É o quanto eu recebo por hora. Valor por hora. Por exemplo, eu e o Alex, e o outro Alex, e o Roberto, e o Rodrigo, e qualquer professor que pisa aqui dentro, a gente ganha a mesma coisa. O que vai fazer diferença no nosso salário? É a quantidade de horas com que cada um trabalha. Por exemplo, se eu dou uma aula aqui por semana, e o professor de informática dá 5 aulas, e a gente ganha a mesma coisa, por que o nosso salário é diferente? Porque a quantidade de horas com que cada um trabalhou é diferente. Eu trabalhei uma hora só, vamos supor, ganhei R$100. O Rodrigo foi e trabalhou 5 horas, ganhou R$500. Beleza? A gente ganhou a mesma coisa? Sim. Proporcionalmente falando, sim. Só que na hora da conta, não, porque a gente trabalhou horas diferentes. Mas é justo, não é justo? Porque a gente não ganhou a mesma coisa? Então, esse é o K. Em cada questão, em cada problema, em cada situação, o K ele tem um papel diferente. E você vai ter que, geralmente, achar quem é esse valor. Porque às vezes eu estou falando de idade, às vezes eu estou falando de herança, às vezes eu estou falando de salário, às vezes eu estou falando de velocidade. Então, tem vários problemas que são as grandezas que podem mudar de uma questão para outra. Mas se eu aumento a quantidade de horas, o que acontece com o meu salário? Aumenta, não é? Então, quanto mais horas, mais salário.
Se eu recebo menos, é porque eu trabalhei menos horas, não é? Então, quando você olhar para alguma coisa que é diretamente proporcional, você sempre vai ler no seu problema, ou você vai conseguir deduzir do seu problema que quanto mais, mais. E quanto menos, menos. Porque uma coisa é diretamente proporcional à outra, beleza? Então eu li num problema, ou consegui entender que quanto mais, mais, quanto menos, menos, essas duas coisas são diretamente proporcionais. Pô, como assim eu consigo deduzir? Vamos lá. Eu tenho essas cadeiras todas para levar para fora para o pátio, beleza? Se eu tiver 2 pessoas me ajudando, eu vou demorar mais ou menos tempo do que se eu tivesse 10 pessoas me ajudando. Pô, então você concorda comigo que não é alguma coisa que é diretamente proporcional? Quanto mais pessoas carregando as cadeiras comigo, menos tempo eu levo, não é? Então não pode ser diretamente proporcional, tem que ser inversamente proporcional. Se fosse uma produção, por exemplo, eu tenho os funcionários produzindo calcinha na confecção. Quanto mais funcionário eu tenho trabalhando, o que acontece com a minha produção? Ela cresce. Porque quanto mais funcionário, mais produção. Se eu tenho médico atendendo dentro do Raul Sertã, quanto mais médicos atendendo, mais atendimento eu tenho sendo feito durante um dia, não é? Se eu tiver nenhum médico lá, quantos atendimentos vão ser feitos? Nenhum. Porque uma coisa é diretamente proporcional à outra. Então, toda vez que você entender, ou o problema falar que eu tenho algo que é diretamente proporcional, você na tua cabeça você tem que ter isso aqui em mente. O quê? Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Beleza? Quanto mais pessoas trabalhando, mais produção eu tenho. Quanto mais pessoas pintando uma parede, mais parede eu pinto. Beleza? E se eu estivesse falando do contrário? Se eu estivesse falando de algo que é inversamente proporcional? Como que eu representaria isso numa equação? Assim, ó. A igual a K dividido por B. Quem é o K? O K é a minha constante. O K é o que faz aquela parada ficar justa. Beleza? O A e o B são as grandezas. Quanto mais esse cara cresce, menos esse cara é. E vice-versa. Quer um exemplo? Eu tenho um bolo aqui dentro dessa sala. É meu aniversário, eu vou comemorar aqui com vocês. E eu tenho um bolo. Só que eu não sei quantas pessoas tem lá na sala, eu venho e trago um bolo. Quanto mais pessoas estiverem aqui dentro, qual que vai ser o tamanho da minha fatia? Menor. Então, se eu tenho um bolo e eu vou dividir para 2 alunos, eu tenho uma fatia normal. Se eu tenho um bolo, eu tenho que dividir para 100 alunos. Se o bolo é igual, o bolo, a fatia que cada um vai receber tem que ser menor. Beleza? Porque são duas coisas que são inversamente proporcionais. Então, quando você lê isso num problema, o que você vai ler? Quanto mais pessoas, menos bolo, não é? Então, você vai ler isso aqui, ó. Quanto mais ou quanto menos. Beleza? Só que nem sempre, cara, ele vai te falar, né? Dado isso aqui, provavelmente não. Provavelmente ele vai tentar te dar alguma informação que faça você deduzir essas coisas. Que informações são essas? São as grandezas. Quando eu falo do A e quando eu falo do B, são as grandezas que eu estou trabalhando. Por exemplo, área com quantidade de pessoa, ou velocidade com tempo, ou salário com hora e assim por diante. Beleza? Então você vai comparar essas grandezas. Pô, mas isso aí não é regra de 3 não, nunca vi regra de 3 assim. Só que na hora da gente montar a regra de 3, valeu, mano. Quando a gente montar a regra de 3, isso daqui vai fazer total diferença lá na hora que for montar a conta. Porque dependendo do problema, vai fazer diferença ou não. Beleza? Então vou colocar aqui 2 exemplos, ó. Que a gente vai identificar junto. Vamos supor que eu tenho essas 2 questões aqui no quadro. O Wagner tá... Oi? Pode usar também, só que a porcentagem é uma parada que é sempre diretamente proporcional. Porque quanto mais porcentagem você tem, mais valor você tem. Por exemplo, se eu te dou um aumento no teu salário de 50%, você vai ganhar mais dinheiro, não é? E se eu te tiro dinheiro, tiro porcentagem, eu tiro dinheiro, entendeu? Porcentagem faz por regra de 3, só que é sempre uma regra de 3 direta, entendeu? Mas tem outras paradas, por exemplo, eu tenho um cachorro no canil que está comendo tanto de ração.
Se eu coloco mais cachorro ali dentro, a minha ração vai durar mais ou vai durar menos? Vai durar menos, porque mais cachorro comendo, entendeu? Então serve para uma porrada de coisa. Então, eu tenho dois exemplos, ó. Eu estou dirigindo meu carro durante 5 horas e eu percorro 500 quilômetros. E eu tenho que fazer mais um trajeto de 350 quilômetros. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Pô, vamos pensar. Eu tenho a distância e o tempo. Distância e tempo são coisas que são diretamente proporcionais. Por que são diretamente proporcionais? Quanto mais tempo dirigindo na estrada eu tô, mais distante eu vou. Né? Entendeu? Então eu tenho, quanto mais distância, mais tempo, né? Então, ó, o que você vai escrever aqui, ó? Mais desse lado é mais desse, não é? Toda vez que você tiver uma regra de 3 que é diretamente proporcional, você vai multiplicar ela cruzado, assim, ó. Beleza? Então, ó, vai ficar 500 vezes x, 500x. É igual a 350 vezes 5. 350 vezes 5. Beleza? Então, ó, 500 vezes x é igual a 350 vezes 5 vai dar 1750. Beleza? O que eu vou fazer com esse 500 aqui, ó? Se está multiplicando desse lado, ele vem para o outro lado dividindo, não é? Então, o x vai ser 1750 dividido por 500. O que eu posso fazer com esse zero aí? Posso cortar. Beleza? 175 dividido por 50. Aí vai dar quanto? Quanto? 3,5? Ou seja, desse lado, o x não está no lugar da hora, então eu estou pegando hora. Então a minha grandeza é a hora. Então dão 3,5 horas. Aí aproveita isso daqui, ó, e toma um cuidado. Quando eu falo que é 3,5 horas, são 3 horas e 5 minutos? Não. São 3 horas e 50 minutos? Não. É meia hora. Uma hora tem 60 minutos. Se é metade da hora, eu tenho 3 horas e 30 minutos. Beleza? Todo mundo consegue entender que uma relação e a outra são diretas? Beleza? E se fosse o contrário, cara? Se eu estivesse falando de velocidade e tempo. Velocidade e tempo são grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu levo para fazer um trajeto. Então, se eu tenho um trajeto que eu faço a 80 km por hora, eu demoro 4 horas, se eu rodo a 120 km por hora, eu não posso fazer aqui em 6 horas, por exemplo. Porque eu estou andando mais rápido, então eu vou chegar com menos tempo, não é? Então, isso é uma regra de 3 que é inversamente proporcional. Eu não posso multiplicar assim. Você vai multiplicar, ó, assim, no sentido da minha seta. Beleza? Então, ó, vai ficar 80 vezes 4, beleza? E 120 vezes x. Então, ó, 120 vezes x é igual a 80 vezes 4. Beleza? X, então, é igual a 120. 80 vezes 4 dá 320. X vai ser 320 dividido por 120. Posso cortar os zeros. 32 dividido por 12 vai dar 2,8. Tá, então 2, beleza? Esse 0,666, ele é uma parte de uma hora. Então também não posso falar que é 2 horas e 66 minutos. E nem que é 2 horas e 6 minutos. Beleza? Então são 2 horas completas mais 0,6666 de uma hora. Quando eu multiplico esse cara por 60, eu tenho 2/3 de uma hora. E 2/3 de uma hora são
40 minutos. Eu vou ensinar isso daqui depois, tá? É porque eu chutei esse valor de cabeça. 6. Lembra que quando eu falei de conjunto, eu falei sobre dízima periódica? Que? Toda vez que eu falei sobre dízima periódica, é um número que ele se repete e é sempre igual. Aí eu cheguei a falar dos tipos de dízima periódica, eu não lembro. De como que acha, não, eu não acho que não falei, não. Mas toda vez que eu tiver um número só, eu vou ensinar só essa aqui rapidinho. Toda vez que, por exemplo, eu tiver 0,7777, assim por diante, isso é a mesma coisa que 7 sobre 9. Beleza? É só você pegar o número que repetiu e dividir por 9. Se eu estou falando então do 0,666 e assim por diante, quanto que é? 6 por 9, não é? Tudo por 9. Por exemplo, 0,222, 2 sobre 9. Quando for um número só, tá? Tipo assim, 0,444444, 4 sobre 9. 0,555, 5 sobre 9. Beleza, gente? Só que como que eu cheguei então nesses 2/3? Eu não posso simplificar aqui e dividir todo mundo por 3? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Só que o que que eu fiz? Pô, eu tenho 2/3 de uma hora. 2/3 de uma hora, quando você vai passar, eu falei isso na aula passada, eu estou passando de hora para minuto, eu estou multiplicando por 60. Se eu estou passando de minuto para hora, eu estou dividindo por 60. Não é 2/3 de hora para minuto? Então você multiplica por 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 2, 40. É, praticamente isso. Praticamente isso. Entendeu? Mas aí é mais fácil você multiplicar aqui, ó, porque quando ele dá isso, geralmente... Então, ó, pensa pelo lado do que eu falei semana passada, ó. Você tem hora e minuto. O que que vai dar um valor numérico maior? A hora ou o minuto? O minuto, não é? Então, se você está indo da hora para o minuto, você vai multiplicar. Entendeu? Se eu estou pegando, por exemplo, minuto e estou indo para a hora, minuto, estou indo para a hora. O valor numérico vai ser maior ou menor? Menor, então você vai dividir. Entendeu? Isso serve para física, por exemplo, para qualquer coisa. Se eu estou pegando, por exemplo, centímetro para metro. Você está pegando centímetro e indo para metro. O metro não vai ser menor do que o centímetro? Então você vai dividir se você vai para lá. Independente do valor. Aí é por 10, é por 6, é por... Depende. Ah, então entendi. Aí você divide... Fala. Não, tem outra pergunta que tem a ver De metro por segundo para quilômetros por hora. Se você tem metros por segundo e você tem quilômetros por hora, qual é o valor numérico que vai dar maior? Só que só vai mudar o valor que você está multiplicando, entendeu? Por exemplo, 20 metros por segundo dão 108 km por hora. Porque você está indo de metros para quilômetros. Então, o metro por segundo, o segundo não é um valor de unidade muito pequeno. Então, você roda muito... Isso aí é chato mesmo. Quem que tinha levantado outra questão? Você não. Então, ó, sempre que eu estou indo de um valor numérico menor para um valor numérico maior, você tem que multiplicar, entendeu? Rapidinho, pode explicar a transformação da dízima. Tá, beleza. Helenildo, seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha lá o seguinte. Ó, fiz a conta da dízima periódica e cheguei nisso daí, ó. 4,3333 horas. Ou seja, são 4 horas completas mais 0,333 de uma hora cheia, beleza? Ou seja, quem é esse 0,33333?
3 dividido por 9. Só que não dá para simplificar. Você vai dividir por 3. Dá 1 e 3. Ou seja, isso é 1/3 de uma hora. O que é 1/3 de uma hora? É 1/3 vezes 60. 60 dividido por 3 vai dar 20 minutos. Ou seja, isso daqui são 4 horas e 20 minutos. É, 500 ml de soro para correr em 8 horas. Quantas macrogotas minutos deverão correr? Mas ele tem que ter te dado alguma conversão de gota. Não, mas vai ser também. Vão ser 2 regras de 3. Sabe por quê? Porque ele tem que te falar o que significaria essa macrogota, entendeu? Provavelmente é um assunto específico. Tipo assim, cada ml tem tantas gotas. Ou uma gota tem, sei lá, uma gota tem 20 ml? Não, não pode. É o contrário. 20 gotas deve ter 1 ml. Então, aí você vai fazer essa diferença, entendeu? Tem alguma conversão aí. Erenilda, sempre por 9. Um número está sempre se repetindo, sempre por 9. Aí, por exemplo, se for, sei lá, 0,31, 31, 31, 31, são 2, não são? 31 sobre 99. Mas eu vou ensinar isso aí depois, tá? Pera aí rapidinho, que eu vou resolver esse exemplo para você, quer ver? Para 5 ml, quantos ml devo administrar? Pera aí, quer ver? Fala de novo. Tá, ele tem que falar também sobre a conversão. Quantos ml? A amoxicilina é o quê? De 500 miligramas? Não, mas não é posologia, não. É por exemplo, tem remédio de 20 miligramas, tem remédio de 40 miligramas, então tem que saber. Porque se, por exemplo, se for um comprimido igual de 40 miligramas, é uma parada. Se for um comprimido de 20 miligramas, entendeu? Vai depender do medicamento, acho que nesse caso. Entendeu? Mas a lógica é essa. Macrogota é quando você coloca aquela gota grandona no soro. Aí, ó, você não estava errado, não. É um gotão. Ó, tem uma fórmula para isso, a fórmula do gotejamento. Ó, observação, pera aí. Eu acho que eu achei essa questão aqui, ó. Ao calcular o gotejamento para macrogotas, uma infusão de soro fisiológico 0,9% ser infundido em 12 horas. Entendeu? Esse é o problema. Tá, pera aí. Em 24 horas. Aí você tem que saber quantas gotas. Para poder terminar em 24 horas. Não, isso acontece muito. E com soro não é tanto problema. Por exemplo, um medicamento. Sim. Eu só queria saber se a regra de 3 é a mesma. É assim, é a mesma. Tá, peraí. Cara, deve ter alguma conversão de microgota ou macrogota para ml. Entendeu?
Depois eu vou pesquisar e vou procurar saber. Porque, por exemplo, ó, sei lá, eu tenho 1000 ml de soro para ser passados em tanto tempo. Você vai conseguir descobrir quanto de ml você vai ter que passar por hora, certo? Então, por exemplo, vamos supor que seja 1.200 ml para você passar em 12 horas. Então, você vai ter lá 1.200 ml, tá para 12 horas. X ml tá para 1 hora. Beleza. Então, mas aí você falou de microgota e macrogota e eu tenho que converter de novo, entendeu? Posso só apagar e esperar de cá? Só esse daqui. Esse exemplo dela serve para vocês também. Quer ver, ó? Porque na bomba infusora você calcula por minuto. Então eu tenho que saber quantos ml eu vou passar por minuto. Hora para depois converter de novo. É. Ó, presta atenção. Então vamos supor que eu tenho 1.200 ml que eu vou passar em 12 horas. Beleza? Você vai querer descobrir quantos ml você vai passar a cada 1 hora. Eu não posso colocar os 60 minutos aqui direto. Porque você está misturando hora com minuto. Não pode. O que vai acontecer aqui, ó? Essa regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Porque quanto mais hora, mais soro você passa. Então você vai multiplicar assim, não é? Então 12 vezes x é igual a 1.200 vezes 1. X vai ser 1.200 dividido por 12. Beleza? Dão 100. Ou seja, você descobriu que são 100 ml a cada hora. Ou seja, você tem 100 ml que passa em 1 hora, que são 60 minutos. X ml vão passar em 1 minuto. Vai de novo. Vai ficar 60 vezes x igual a 100. X vai ser 100 dividido por 60. Posso cortar os zeros. 10 dividido por 3. Vai dar 3,333 por 6. Então vai dar 10 por 6 vai dar 1,6666. Vê aí pra mim no calculador aqui, vê. É 166 mil. 1,6666. Beleza? A gente acabou de calcular ali, ó. Esse cara é ml, não é? Vai ser 1,666 ml. Então vai ser, posso ter uma ml completa mais um pedaço. Mas a minha conta tá aqui, ó, esse é em ml. Depois você vai ter que converter para o cara lá da macrogota ou da microgota. Pô, uma gota tem tantos ml. Aí você faz a regra de 3 de novo, entendeu? Só que como a gente, pô, na hora do plantão lá, você pode fazer na calculadora, então sai bem mais rápido, entendeu? Você pode montar no papel e multiplicar na calculadora, que vai sair mais rápido. Mas o exemplo tá aí, ó. Em ml. Isso aqui, ó, é ml a cada minuto. Ou seja, isso aqui é ml por minuto. É 1,6 ml por minuto. Aí você vai ter que descobrir, pô, quantas ml tem uma gota? Ah, sei lá, 1 ml tem 60 gotas. 40 gotas, 30 gotas. Aí você coloca ali. Então, são 20 gotas? Uma gota tem 20 gotas. 1 ml tem 20... Não. 20 ml tem uma... Não. Ó, 1 ml tem 20 gotas. Beleza, então aqui, ó. 1,666 tem X gotas. Beleza? Sim. 10 dividido por 6. Não sei, vai depender. Não, é porque essa questão às vezes não está em matemática, está lá em conhecimento específico. Sim. Ó, vai dar 33,333 gotas. Aí, geralmente, isso daqui se arredonda para cima, quando você está falando de gota. Então, sei lá, 34 gotas. Então, são X
34 gotas. Só que o tempo que você não tá mexendo não é 1 minuto? 34 gotas por minuto. Entendeu? Seria isso. Beleza? Mas tem uma porrada de assunto que dá pra ir nesse... É igual, por exemplo, ó, eu peguei uma questão aqui, ó. O gotejamento de um soro cujo volume total é de 1080 ml e o tempo de infusão corresponde a 12 horas será de... Aí você faz a mesma coisa. Isso faz parte. Ó, qual o gotejamento correto para 1.500 ml de solução glicofisiológica a ser administrado em 8 horas? É a mesma coisa. Aí que a resposta tá em tantas gotas por minuto. É o que a gente achou ali, entendeu? É, quando a gente... Eu vou pesquisar algumas questões disso, aí eu trago pra você. Que tem mais gente que vai querer. Tem mais alguém que é saúde aqui também? Enfermar essas paradas? Oi? Você trabalha com o que você falou? Aham. Aí é a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. É, tem cálculo. Por isso que eu falei de farmácia no início da aula, porque eu sei que farmácia tem muita regra de 3. Entendeu? Tem muita regra de 3. Mas é isso. Na próxima aula a gente continua nesse assunto, beleza? Então, ó, por enquanto, de regra de 3 é isso. Eu vou montar a lista para vocês treinarem, beleza? Aí eu vou colocar vários assuntos diferentes. Esse lance da dízima periódica, eu prometo que eu vou trazer uma aula só para isso, pra gente falar só de dízima. E a de regra de 3 eu vou colocar algumas que dá pra gente sair direto, beleza? Tem mais, nutrição também cai bastante. Ó, nutrição, farmácia, enfermagem, tem bastante coisa. Eu acho que a maioria dessas pessoas que vão fazer o concurso também vão acabar sendo dessa área também. Né? Ou educação e saúde vão ser os top 10 de concurso, com certeza. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?